Boa noite, minha Paraíba. Hoje é dia de Frente a Frente. Estamos no ar pela sua TV Arapuã. Ele assumiu recentemente a liderança da maioria no Senado Federal, se mantendo aí na vitrine, nos holofotes aí do protagonismo nacional, depois de ter saído da vice-presidência do Senado. É presidente do MDB aqui na Paraíba, é candidato à reeleição do Senado Federal nas eleições de 2026. Estou falando do nosso convidado de hoje, o senador veneziano Vital do Rego, vai bater um papo aqui com a gente sobre o cenário nacional e também as eleições, as disputas e as discussões eleitorais aqui na Paraíba para 2026. Você fica com a gente, frente a frente, está no ar. Boa noite, senador veneziano Vital do Rego. Que bom recebê-lo no Frente a Frente. Primeiro do ano, né, de 2025 aqui. Nesse 2025 tá tão rápido, né? Muito rápido. Nós já estamos nas vésperas de concluirmos fevereiro, já entrando no terceiro mês de 2025. Prazer recebê-lo aqui muito no Frente a Frente. Mais uma vez. Com as informações todas para a gente atualizar aqui. Até porque começamos também, e saudando a todo o seu enorme público, fidelíssimo público do Frente a Frente, começamos as atividades propriamente ditas no dia 1º, as atividades de plenário na última semana com a formatação e definições das nossas comissões, mas já na quarta-feira, semana anterior, nós já tivemos deliberações no Senado. E eu estou com muitos novos estímulos e renovados por essa experiência que vamos ter. E novas missões também, exato, né? Como é que foram passar os 4 anos à frente da vice-presidência do Senado Federal, tendo assumido a presidência por várias vezes, né? Inclusive em momentos históricos do Brasil, para a gente lembrar do 8 de janeiro, e agora concluindo esse mandato de vice-presidente, assumindo a liderança da maioria, para que a gente, para quem está em casa nos acompanhando, possa entender como é que você viu essa transição aí. Luiz, da última vez que estive com você, estando com o público da Arapuã, eu disse que estava aliviado. Por quê? Porque é gratificante quando você assume uma responsabilidade do tamanho, da magnitude, da importância da vice-presidência, como nós assumimos durante um período de 4 anos, e foi pela primeira vez que um vice-presidente teve a sua reeleição. É até natural, comum, que isso se dê em relação ao cargo, a cadeira de presidente, mas não comumente de vice-presidentes. Por quê? Porque geralmente são utilizados para contemplar outros partidos, enfim. Isso é muito comum. Mas no nosso caso, do presidente Rodrigo Pacheco e no meu caso particular, nós recebemos do colegiado, dos senhores e senhoras senadores, essa demonstração. E para mim, não haveria senão o sinal de reconhecimento, de aprovação pelo trabalho que foi feito por Rodrigo e pelo trabalho que tanto eu e os demais outros membros da mesa fizeram. Então, quando você entrega, concluindo 4 anos que não foram fáceis, durante esse período, nós vivenciamos pandemia, fato inédito para o mundo, com iniciativas próprias do Senado Federal, como foi o de implantar no primeiro legislativo do mundo o trabalho virtual, ou seja, online nós estávamos discutindo e votando enquanto o período de reclusão imposto pelas condições sanitárias nos era exigido. O Senado Federal pôde, ao término, e esse levantamento foi detalhadamente apresentado pela presidência e por todos nós, demonstrar que cumpriu rigorosamente. Nós entregamos nesse período matérias as mais importantes, tanto aquelas relacionadas aos marcos de regulações dos portos, aeroportos, de cabotagem, de agora, no final do ano, em relação a transportes públicos. A mais importante, penso eu, porque a mais ansiada, há 4 décadas, éramos expectantes de que a reforma tributária pudesse ter o seu deslinde, e assim se deu nesse período, com a regulamentação no final do ano e a próxima regulamentação em 2025, que recairá sobre os temas relacionados às rendas. E outros problemas que nós tivemos, desafios que nos foram postos, o principal deles, quando, ao assumirmos no dia 8, num momento delicadíssimo da nossa República, estávamos exatamente a cumprir aquilo que é cabível.
Porque quando você é presidente, quando você é vice-presidente, você tem que estar preparado exatamente para todas as ocasiões. Você estava aqui na Paraíba. Eu estava aqui na Paraíba. Era janeiro, era um domingo, hoje em janeiro você estava na Paraíba. Estava na Paraíba. Como é que foi aquele dia para você, só para a gente relembrar? Você foi chamado e pediu imediatamente... Foi um domingo e um dia que a todos deve ter surpreendido. Eu penso que a todos, porque você não imaginava você ter uma mobilização, tudo muito bem, ela é legítima, ela é até necessária para que o processo democrático possa ser sempre alimentado e retroalimentado dos conflitos ou das disputas de ideias. Isso é altamente desejável, salutar para um sistema democrático como o nosso, um regime democrático como o nosso. Mas quando você descamba, quando você sai, quando você ultrapassa quilômetros de uma normalidade para infringir a tantos dispositivos, a todo um regramento que trata sobre a matéria, que é a manutenção das regras democráticas, dos princípios republicanos, claro que a todos nos surpreendeu. E quando fui instado por força da ausência do presidente Rodrigo Pacheco, fui imediatamente chegando à noite e nos deparávamos com aquilo que vocês trouxeram, quando eu falo vocês que respondem pelos meios de comunicação em nível nacional e nível estadual, que vocês davam com riqueza, pormenorizando tudo aquilo que de fato chamava-nos a atenção negativamente, as cenas mais gritantemente atentatórias de vandalismo, de uma turba movida por ressentimentos, por ódios e grande parte, a maioria, desejosa de fazer essa ruptura institucional contra a democracia, a gente chega, mas tinha que ter a responsabilidade de cumprir naquelas 72 horas, as mais delicadas e difíceis, esse papel, que era o de representar o Senado Federal na ausência de Rodrigo Pacheco. Senador, daquele dia até hoje, a sua convicção de que aquilo ali foi um atentado golpista, claro, ela está consolidada, claro, ou não? Não, totalmente consolidada. Porque há quem faça o debate, olha, como é que faz dar um golpe sem armas, sem forças armadas, aquilo dali não era um golpe, enfim. As Forças Armadas, ou parte destas, e ainda bem que foi uma parte diminuta, que representada por alguns generais da ativa e por outros integrantes seus da reserva. Mas sabidamente, reconhecidamente, comprovadamente, um dos ministros das forças, das três forças, no caso, o ministro da Marinha, reconhecidamente era favorável para que houvesse a ruptura através de um golpe de Estado. E tudo foi tramado, não naqueles meses tão somente. Essa própria peça de quase 300 páginas do procurador Paulo Gonet e de sua equipe retratam, detalham, pormenorizam, trazem a miúdo exatamente esse processo que começa em 2019, quando, deliberadamente, e nós não imaginávamos isso, em sã consciência, quem é que iria poder dizer que por trás do discurso fomentado, instado, incitado, trabalhado pelo ex-presidente Bolsonaro e por toda uma equipe ao seu derredor, circundando-o, já estava o propósito futuro. Em 2019, o presidente Bolsonaro dizia que as urnas já eram questionáveis, ele próprio já tendo sido erigido na condição de presidente por elas. Os seus filhos foram acolhidos pelas urnas em votos soberanos dos cidadãos, deputado federal, senador, vereador pelo Rio de Janeiro. É algo assim que não cabe na cabeça de quem quer que seja imaginar que aquele discurso pudesse ser a mola mestra, um ensaio, a pedra de toque para o que estava por vir. No roteiro. Aí ele lhe pergunta, então você não concorda então com a declaração que foi dada pelo presidente da Câmara, paraibano, nosso conterrâneo Hugo Mota, aqui inclusive, ao Xamarapuã, de que o 8 de janeiro, segundo ele, não foi golpe. Você não concorda com essa declaração? Não. Que ganhou o Brasil uma repercussão imensa. Inclusive uma repercussão contestando uma opinião do meu colega, e que, graças a Deus, pela condição conterrânea, alça com merecimentos a presidência da Câmara, mas eu não posso concordar que o presidente Hugo desconheça todo um processo no qual também esteve urdida, maquinada, tramada mortes do presidente da República, do vice-presidente e de um integrante da Corte Suprema de Justiça, em detalhes, com o nome punhal verde e amarelo, com todas as suas fases
e que só não foi adiante por força de situações que apareceram, mas que não significa dizer que eles não assim desejassem. Então, os episódios lá do aeroporto, Juscelino Kubitschek, para explodir um caminhão de combustíveis, o do dia 12, no dia da diplomação dos vencedores, quando carros, ônibus foram incendiados na capital federal, a tentativa de invadir o prédio da Polícia Federal, a comprovação que já no processo eleitoral houve a presença de instituições que fazem parte dos poderes, no caso do Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal, para impedir acessos de eleitores às urnas em diversos locais. Eu tive o cuidado de ler a peça, a tanto denúncia. do inquérito quanto do PGR. Exatamente, e agora mais... Senador, o senhor discorda, então, da fala do presidente Hugo e lamenta a fala do presidente Hugo. Muitas lideranças políticas foram às redes sociais manifestar esse repúdio à fala do presidente Hugo. Você fez isso ou preferiu evitar, mesmo discordando e lamentando? Porque a minha posição, Por que você tomou Luiz... a posição de dizer assim, não vou fazer um debate público sobre isso? Não, e outra, essa minha posição ela não é de hoje. Eu não estou dizendo algo que você não conhece, já disse inúmeras vezes, já disse a você, e evidentemente, em sã consciência, por mais que situações, eu até entendo que pode não ter sido a interpretação desejada pelo próprio presidente Hugo Mota, deputado Hugo Mota. Mas a gente sabe que o processo de escolhas a cargos como os que nós escolhemos, de Senado e Câmara, terminam pelo próprio resultado final de uma e de outra. O presidente Hugo foi eleito com 444 votos. Portanto, entre estes, numa amplíssima maioria, presentes estiveram votos de todas as correntes. Mas você se frustrou com a fala do presidente Hugo e já teme que ele possa ter um lado mais para a direita na condução da presidência da Câmara ou não? Você cria a expectativa de que ele será essa figura equilibrada? Eu penso que, inclusive, o presidente, quando teve a oportunidade, até se dirigiu à Corte, Supremo Tribunal Federal, fazendo algumas colocações, até para tentar demonstrar que ele, equilibradamente, como um jovem na política, mas muito amadurecido, já muito amadurecido, e não chegou senão por esse amadurecimento, ele tem essa compreensão. Porque nós não podemos desconhecer. A história será muito dura conosco no amanhã a nos cobrar posições em nome dessa defesa. Porque nós vamos passar, Luiz. Passarei eu, passará você, passará Hugo, passaremos todos nós. Mas tratar, vivenciar, conviver e lutar por esta convivência democrática é um dever nosso dia a dia. Então nós não podemos absolutamente nos afastar dessas reiteradas obrigações. Mas você tem uma expectativa, você mantém uma expectativa em que Hugo Mota, na presidência da Câmara, terá ali um papel de equilíbrio na condução de vários projetos polêmicos que eu quero falar sobre eles, de anistia, a redução da elegibilidade e impeachment do presidente Lula, por exemplo. Tenho uma absoluta compreensão, inclusive por força do que ele próprio deva ter convivido em relação à sua própria fala. Porque dali... A reação. Pronto, dali ele pôde sentir dentro do parlamento, na própria Câmara dos Deputados e fora dela. Então, eu creio piamente que ele haverá de ter essa compreensão, de saber exatamente o papel para o qual a Câmara o elevou, a condição de presidente, e a grandeza e o gigantismo dessa responsabilidade. Como o próprio presidente Davi Alcolumbre, que quando instado foi muito peremptório a dizer que esse não é um tema que a sociedade brasileira deseja trazer a esse debate. E não é mesmo, porque se nós estivéssemos na verdade, ele se desviou do mas ele tema disse, para poder evitar polêmica. Mas ele disse não é. Matéria de falar sobre anistia é falar sobre impunidade. Você desconhecer que práticas foram perpetradas contra o Estado Democrático de Direito, que uma tentativa de golpe se deu, que o que se queria era exatamente criar um ambiente de caos para que chamadas fossem as Forças Armadas, e aí você teve a postura do ministro do Exército, do ministro da Aeronáutica, dizendo absolutamente
Nós não vamos entrar, nós não vamos nos permitir conduzir com essa sanha em relação àqueles que foram vitoriosos. Se não fosse essa postura mais peremptória, dura, convincente dessas duas forças e dos seus comandantes, nós poderíamos ter tido um processo a mais em relação ao que foi urdido, tramado e posto em prática. Você é contra uma discussão sobre a anistia, então, lá no Congresso Nacional. E aí ele pergunta se você... Nas condições que está sendo proposto essa anistia, ou nas condições que ela está sendo proposta, de dizer simplesmente que ali não estiveram pessoas que não foram sabidamente com o intuito, que não foram movidas e que se convenceram e se permitiram ser instrumentos para aquilo? Claro que não. Se você quiser... Qual é a anistia que você pensa que poderia não caber? Seria anistia. Eu até entendo uma discussão em torno de algumas das decisões que foram prolatadas, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no tocante a algumas das sentenças que foram impostas a mais do que o que seria razoável. Revisão de responsabilidades em alguns desses casos. Individualizar em alguns desses casos. Mas você simplesmente dizer, deixa para lá, aquilo ali foi uma manifestação legítima, popular, não. Aí não. Aí é você dizer, vamos simplesmente rasgar, lançar às fogueiras aquilo que é o nosso ordenamento jurídico. Tudo pode, você pode fazer tudo, você pode agredir instituições, você pode agredir o direito do outro. Aí seria um estado caótico que nós nos permitiríamos a vivenciar e não é isso que nós desejamos. Eu sou contra a impunidade. Portanto, eu não sou a favor de uma anistia que desconheça o que foi perpetrado, o que foi feito, o que foi praticado contra as instituições, contra a República, contra a nossa democracia, contra você. Às vezes a gente, no abstracionismo do que seja democracia, desses valores, não imaginamos que não somos atingidos, mas nós somos atingidos. Basta que nós desejássemos e nos cobrássemos um pouco mais de curiosidade para saber o que é um regime de ditadura, quais são as suas consequências e quais são os seus efeitos às vidas individualmente falando e coletivamente sendo abordada. Vereador, vou pegar essa sua expressão, eu sou contra a impunidade. Com base na leitura que você fez da denúncia da PGR, né, do inquérito também da Polícia Federal, você tem dúvidas hoje em relação à culpabilidade, à responsabilidade de Jair Messias Bolsonaro nesse roteiro que a PGR aponta de um atentado ao Estado Democrático dele? Você acha que Bolsonaro, para resumir a pergunta, ele tem culpa sim e deve pagar por esse crime? Ele primeiro tem um direito, como você, como eu, temos o direito de fazer e sustentar a sua tese ou as suas teses em relação às acusações que estão postas na denúncia. A denúncia, tecnicamente falando, ela não tem que ser já uma peça de condenação, de condenação ou que tenha todas as comprovações. Indícios já são suficientes para que as mesmas denúncias feitas a 34 daqueles que, ao ver do Ministério Público Federal, da Procuradoria, ao sentir, inclusive, da Polícia Federal, né, tenham essa responsabilidade, já é suficiente para o seu recebimento. Mas quem pode dizer isso é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Quem vai dizer isso, se recebe ou não a denúncia, é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, o presidente Bolsonaro, como os demais outros denunciados, terão, e é necessário que nós aqui façamos, como o próprio presidente Lula, que assim o fez, de forma taxativa, de forma muito clara, a todos eles o direito de fazer as suas defesas e o direito constitucional de presumida inocência. Mas você não tem uma convicção particular da hora de olhar? Eu vou lhe dizer, a minha percepção, juntando tudo aquilo que foi levado de um inquérito muito cuidadosamente feito pela Polícia Federal, de tudo aquilo que foi apresentado por uma pessoa que você pode ter as suas discordâncias, mas que é íntegro na exação dos seus compromissos e do seu comprometimento com o Ministério Público Federal, que é o procurador Paulo Gonet. As denúncias em relação a esses que integram essa peça e no qual ou na qual encontra-se inserido o ex-presidente são muito fortes. São muito fortes. Agora, esse debate vai ser feito no campo e no ambiente adequado. Eu só não desejo que esse debate, que tem um campo, uma área
adequada, que é o Supremo Tribunal Federal, venha para dentro do Congresso ou vá para quaisquer outros ambientes, terminando por nos impedir avançar naquilo que é a nossa obrigação, foco 1, que é o de deliberar, que é o de tratar sobre temas os mais variados. Afinal de contas, você há de convir que nós temos muito ainda a fazer. Sim. E se a gente deixar que esse clima, que é desejado por alguns, porque como desejado também durante esses últimos 3 anos, pós-2022, essa conflagração permanente de direita, de esquerda, de centro, de extremismos, é algo que alguns desejam, porque você está alimentando, inclusive, uma bolha que vai crescendo. Esse é o propósito de alguns agentes políticos, o que não é o propósito da sociedade brasileira. Projeto que não está no Senado, está na Câmara por hora, é do PL, de redução do prazo de inelegibilidade, né? De 8 anos, no caso da ficha limpa, para 2 anos. Qual a sua posição? Olha, quando você fala, primeiro, você tem que reconhecer que alguns desses institutos, eles foram elaborados e nós aprovamos, no caso da ficha limpa, no caso da lei das improbidades, no caso das delações. Alguns desses institutos e algumas dessas leis não tiveram o cuidado mais acurado. Existem alguns pontos que precisariam ter essa revisão sem perdas do seu conteúdo principal, que é o de dizer, nós não aceitamos absolutamente a malversação, o mau comportamento com o dinheiro público, com aquilo que é sagrado, que é o dever como agentes políticos de você fazer e cumprir com as suas obrigações à frente de mandatos. Primeiro ponto. Então, quando você sugere 2 anos, é você simplesmente desconhecer e rasgar a lei da ficha limpa. Porque de 2 em 2 anos você tem processos eleitorais. Então, eu não posso ser favorável a isso. Mas também há casos onde agentes políticos que tiveram resultados adversos em condenações colegiadas, já passando dos 8 anos, ainda continua por não ter o trânsito em julgado, uma definição que prejudica ao condenado a oportunidade de voltar a exercer os direitos políticos. Esse é um ponto que deve ser observado. Agora, jamais eu me poria a defender a diminuição de uma pena a ponto de decrescê-la numa condição de dizer, faz de conta. Você pode manipular, você pode desviar, que você vai ter, no máximo, uma reprimenda de 2 anos. Isso não tem absolutamente condições de ser aprovado no Congresso. Mas você considera que os 8 anos ou são amplos ou são colocados, o trâmite deles são colocados de forma inadequada para prejudicar? Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos, sim. Casos a casos. Que não começa a partir do eventual crime cometido, começa a partir do julgamento e esses 8 anos vão ficando... Tem hoje, você sabe disso, tem alguns agentes políticos hoje que já passados aí 12, 14, 15 anos, não estão no gozo, não recuperaram o gozo dos seus direitos, portanto, a oportunidade de voltar a emprestar o seu nome à apreciação, aí vota quem quiser. Por causa dessa contagem. Por causa dessa contagem. Então, são pontos pequenos que precisam ser levados em consideração para um possível debate, mas sempre sem precipitações. Nós não podemos perder a grande conquista que foi a lei da ficha limpa, principalmente por quem foi o seu principal subscritor, que foi a população brasileira que subscreveu aos milhares o pedido para que ela pudesse se transformar numa lei importantíssima. Então, eu sou contra essa mudança que você aludiu. Senador, deixa eu lhe perguntar agora sobre o cenário nacional a partir da situação do Poder Executivo, do governo Lula, do governo federal. A gente tem acompanhado pesquisas que vão apontando aí queda na popularidade, queda na aprovação ou na avaliação do governo Lula aqui no Brasil como um todo, inclusive em redutos como o Nordeste, né, redutos eleitorais forte aí para o presidente Lula. Como é que você está vendo isso? Que leitura você tem para responder a pergunta mais simples, que seria assim: esse Brasil tem jeito, quer dizer, o governo Lula tem jeito ainda de se recuperar e de recuperar isso, e como? Quais seriam os caminhos? Eu creio piamente, até porque no dia que eu me convencer que nós não sejamos, enquanto sociedade, capazes suficientes para entender que nós mudamos,
Aí eu não estou no Brasil. Mas concretamente, de onde veio esse seu otimismo, senador? De onde viria? Vem dos próprios resultados. Como é que você pode esconder? Vamos lá, Luiz, não é a minha condição de defensor do governo, não é a minha condição de eleitor do presidente Lula, porque isso não me cega. Aqui eu estou na condição, repito sempre, de cidadão, de eleitor e na condição de homem público que ocupa uma entre 81 cadeiras do Senado Federal em meio a 217 milhões de brasileiros. Então eu tenho responsabilidade. Eu não vou aqui fazer uma abordagem tomada de emocionalismos, de irracionalidade. Não, nós temos que ter razoabilidade ao fazer essas interpretações. Como é que eu não posso estar ciente mesmo de um quadro delicado, preocupante, que são quadros que demonstram e trazem quedas na popularidade, no reconhecimento, nas conquistas de um governo, quando esse governo entrega? Então eu acho que há algo que precisa, ou algumas ações que precisam ser melhor tabuladas, corrigidas, na verdade, pelo governo. Desde a sua comunicação, e aí não é só ela, porque seria injusto colocar sobre os ombros dos que fazem a comunicação do governo toda uma responsabilidade, mas também de uma articulação e de um chamar a classe política, e no caso a classe política que entende e apoia o governo, a participar, a defender o governo e a defender não com invenções. Porque quando eu venho aqui, lado a lado com você, frente a frente com o seu público, eu tenho que dizer, ora, será que nós não conquistamos espaços com políticas públicas que voltaram a trazer investimentos no Minha Casa Minha Vida, Luiz? Claro que sim. No período anterior, o Minha Casa Minha Vida quase que simplesmente foi soterrado, foi extinto no governo Jair Bolsonaro. Será que nós não estamos vendo, Brasil afora, os grandes investimentos que o Ministério dos Transportes, com as novas concessões destravadas, com os novos projetos que saem dos escaninhos, com os projetos que estão sendo retomados porque outrora estavam paralisados por força de valores minúsculos, como foi o caso aqui da triplicação de João Pessoa a Cabedelo, faltava dinheiro. E sem dinheiro você não vai com projeto algum, não é só o mau projeto elaborado, mas a falta de dinheiro também impõe paralisias, impõe atrasos. E a gente não vai reconhecer que isso está sendo feito no Brasil? Será que nós não vamos enxergar que esse novo governo voltou a dar o respeito e a dignidade devida aos investimentos numa área tão sensível que simplesmente foi marginalizada, segregada e esquecida? Educação no governo Bolsonaro? Você se lembra quais são? Você se lembra, meu amigo e minha amiga, quais foram os ministros da República que ocuparam o Ministério da Educação? Você se lembra qual foi uma iniciativa, uma única, que o ex-governante, o ex-governo pôde trazer para essa área? Não tem, Luiz. E hoje nós temos um processo de recomposição de investimentos para os institutos federais, voltando a recompor os orçamentos, voltando a recompor os orçamentos para as nossas universidades, os novos investimentos para ciência e tecnologia, na área de saúde. Então, quando você me pergunta, veneziano, você guarda essa expectativa? Guardo. Porque se tudo isso que foi feito, sabendo e reconhecendo que fatos precisam ser enfrentados pelo governo e corrigidos. A população está percebendo isso, porque os números não são tão bons, né? Não, claro, aí é onde está essa percepção. Como chegar a demonstrar a essa população que está sendo muito melhor viver num país que tem a segurança democrática, primeira grande segurança, e tem a volta de políticas que foram abandonadas. Agora, senador, eu quero perguntar com base em dois aspectos a partir desse seu conteúdo. O primeiro é do ponto de vista, você está aqui, me permita a expressão, colocando a cara para bater ou fazer a defesa do governo, do governo Lula. Mas tem colegas seus de bancada federal paraibana que lá em Brasília tem ministérios, tem ministros, transitam no Poder Executivo e quando chegam aqui não só não fazem essa propaganda e essa defesa, como criticam e batem e ficam ali com aquelas partes mais vulneráveis do governo. Ou é só a gente que vê isso? O senhor também não vê isso, não? Não, eu repito, eu não vou fazer alusões, até porque seria pouco ou nada ético de minha parte. Cada um tem a sua responsabilidade perante o público ao qual ele se dirige. Mas você tem nomes? Você tem? Não, eu tenho uma clara convicção de que isso é uma realidade. Essa semana mesmo passada, eu fiquei até o sábado em Brasília, porque estávamos a tratar sobre conquistas a municípios no Ministério da Saúde e no Ministério do Desenvolvimento Regional.
E eu conversei com o presidente Baleia Rossi, eu conversei com diversos companheiros, os novos companheiros líderes do PT, PDT, senador Everton Rocha, senador Rogério Carvalho, entre outros, a mostrar exatamente que é preciso que nós mudemos. É preciso que todos os partidos que integram o governo do presidente Lula e de todos os parlamentares, e repito, isso é Brasil, isso não é uma realidade desta ou daquela unidade, deste ou daquele estado, isso é uma realidade nacional. Esse é um problema que o governo tem, porque quando eu chego na Paraíba e anuncio e defendo aquilo que nós conquistamos por força de um trabalho que vem, vou citar um exemplo, da BR-230 de Campina Farinha, e algumas pessoas dizem, não, Veneziano está assumindo. Não, não estou assumindo, eu estou apenas dizendo qual foi o meu trabalho, que vem de lá atrás, com Vitalzinho como senador. Foi ele que conseguiu os recursos para a elaboração do projeto. É obra do governo Lula. Obra do governo Lula. Se eu disser, olha, só foi por força da minha interlocução, das minhas relações com o ministro Renan Filho, por força do que eu conquistei convencendo o senador Marcelo Castro, quando relator de 2023, a colocar 157 milhões. Foi importante, me permito dizer, foi. É importante que eu esteja lá garantindo que o orçamento seja mantido, que os recursos sejam transferidos para o pagamento dos empenhos daquilo realizado, Mas se não houvesse um governo como o do presidente Lula, que injetou 23 bilhões no Ministério dos Transportes, nós não estaríamos com as obras de triplicação sendo realizadas, como ganhou o ritmo adequado e desejável. Nós não estaríamos com os recursos sendo transferidos lá de Campina Grande e da Farinha. E você quer que eu cite outros? Citaria. Mas existem no Brasil, alguns companheiros que em Brasília batem a porta para ter acesso ao governo, para ter os recursos, as liberações, aqueles que são obrigatoriamente do direito do congressista, as emendas individuais, as emendas de bancada, mas existem outros recursos que são viabilizados na discricionariedade, ou seja, nos orçamentos voluntários de cada pasta. E quando chegam aos seus respectivos estados, não dizem nem um L, quanto mais o Lula inteiro. Como se dissesse, olha, eu consegui. As casas que eu estou trazendo, fui eu que trouxe, fui eu pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Olha, aquela BR que está sendo pavimentada, aquelas ruas que estão sendo calçadas, os institutos federais que estão sendo edificados. Isso não é correto, Luiz. Então, uma das razões é porque o governo atraiu apoios daqueles que muitas das vezes só vivem dos governos, não sabem o que é comer o sal na oposição. Você sabe disso. Temos aqui na Paraíba, Não, então. eu não vou particularizar, irmão. Não vou particularizar. Isso cada um sabe muito bem. O horário permite. Estamos tarde da noite, não tem mais crianças assistindo. Eu penso, irmão, que cada um pode. E o governo deve alertar-se para isso. A sua ideia, então, é que o governo faça esse chamamento para dizer, tem que chamar. Vocês são partido ou não estão? Estão aqui dentro ou não estão? Adianta. Vão para os seus estados e monitorem. Defendam, mostrem às pessoas que estão recebendo na ponta. Você está falando sobre o desconhecimento, você está falando sobre aquilo que as pessoas não estão sentindo. Ou, corrijamos, elas estão sentindo, elas estão vendo. Mas só que é o autor. E só que há uma narrativa que supera a narrativa em muito daquela que o governo pratica. Não é o cidadão que recebeu a sua casa já em 2023 e 2024 que não reconhece, ele sabe disso. Não é o cidadão que está vendo uma rodovia ser pavimentada, ser recuperada, outros projetos perdidos serem ressuscitados. Não é isso. É porque ele está tomado, inundado de uma narrativa oposicionista que termina dizendo é mesmo, o governo não está bem. E aí pega um caso aqui, um caso acolá, que precisa ser corrigido. Ora, o governo não pode desconhecer que existem alguns artigos... Isso. Né, vamos para a economia, porque para além da propaganda, na economia, por mais que as pessoas tivessem com percepção de várias obras, ela chega no supermercado ou na feira e vê preços altíssimos da inflação dos alimentos. Naquele dia a dia, como se combater isso? Primeiro, reconhecer que esse problema é atual e o presidente bem o sabe. E o Ministério da Fazenda bem o sabe, e todas as outras demais pastas bem o sabem. E há uma disposição e uma decisão clara, muito peremptória do presidente Lula de fazer com que nós tenhamos essa rearrumação e as pessoas não precisem ou não tenham que conviver com essa alta inflacionária, que se não é exagerada, graças a Deus, mas ela é sentida.
ela é sentida e reconhecidamente ela aí está. Então você, primeiro, diante de um problema, você não pode virar as suas costas, você não pode tapar os seus olhos, tapar os seus ouvidos, como se ele não existisse. Enfrentando através de iniciativas. Agora, vamos lá. Um governo que vence 2023 no seu primeiro ano com 3,2% de crescimento econômico. Chega 2024 contra todas as estatísticas, inclusive daqueles que especulam com o seu capital, que são meia dúzia de 20, 30 brasileiros, afortunados, porque nós os afortunamos e eles estão lá conduzindo as nossas mentes. Mesmo contra todos esses, nós tivemos 3,7% de crescimento. Nós tivemos exportações batendo recordes. Nós tivemos o menor nível de desemprego na série histórica, que se eu não estiver aqui equivocado, me corrija, de 2012 para cá, menor de 6 pontos percentuais. Isso não é conquista de um governo? Claro que é. Agora, essa percepção é que ainda não chegou e eu creio que haverá de ser reconhecido. E aí vou pegar só esse gancho para a gente até geograficamente vir aqui para Paraíba, mas você acredita que há prazo, há tempo, inclusive, para essa reação do governo Lula, eleitoralmente falando, popularmente falando, e que isso não vai prejudicar, por exemplo, se o governo tiver numa situação muito ruim, uma candidatura à reeleição de veneziano linkado a um governo de popularidade baixa, coloca para baixo ou coloca para cima. Você se preocupa também com reflexos dessa avaliação na sua candidatura para 2026? Olha, Luiz, eu não seria minimamente, razoavelmente entendido do ambiente político se eu dissesse a você que esses reflexos poderiam interferir, poderiam impactar, poderiam refletir-se sobre os processos, não da Paraíba, mas espalhados por todos os estados. Mas eu não sou daquele que abandona quando uma situação ela está delicada. Eu sou, por convicção, defensor do governo, das suas conquistas, das suas nítidas transformações, e haverei de estar a fazer essa defesa, porque não é uma defesa emocional, não é uma defesa tomada de irracionalidade, tomada de paixões. É uma defesa com base. Eu estou aqui apresentando a vocês. Se eu não tivesse, os números mostram isso. Então, eu não vou deixar de ser o defensor, eu não vou deixar de estar agradecendo. Hoje mesmo, nós estávamos com o ministro Celso Sabino recepcionando-o. E ele teve a oportunidade, com a bancada da Paraíba, Câmara e Senado, com o governador do estado, vice-governador, presidente da Assembleia, trazer os números de uma política adotada pelo atual governo nesses 2 anos, que, queiram ou não os nossos adversários, já mostra o seu resultado. Os investimentos no setor turístico, que é tão amplo, que é tão forte, que é tão robusto, que reúne mais de 50 atividades correlatas, aumentou a quase 7 milhões de visitantes estrangeiros, de turistas estrangeiros. Ele dizia, veneziano, numa roda particular comigo e com o senador Efraim, só no estado da Paraíba, de janeiro de 2024 para janeiro de 2025, houve um incremento de 55% no turismo. Isso mostra muito. Então eu não vou, em razão de uma pesquisa ou em razão de uma situação, não, eu não te conheço. Olha, eu não vou me aproximar de você, não. Eu tenho postura, eu tenho posição, eu tenho coerência, sempre guardei nos meus 30 anos, porque fundamento essa defesa. Bom, vou fazer um recorte bem radical agora, saindo do Brasil como um todo, para ir para Campina Grande, onde você atuou de forma muito presente na eleição de 2024, em favor da reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima. Naquele momento, inclusive, o próprio prefeito corrigindo ali algumas relações políticas e tal e tal. Foi reeleito, está aí como prefeito. Bruno mudou? Ele melhorou efetivamente aquilo que era compromisso dessa alteração para ele ser reeleito, de ajustes que ele precisava fazer, tanto na política quanto na gestão? Ele já fez, senador? Você pode dizer isso claramente aqui? Eu digo muito francamente. Comigo, o Bruno, com o qual nós estivemos e nos aproximamos politicamente em 2023, continua sendo o mesmo. Esse mesmo significa bom ou ruim? Não, continua sendo o mesmo, porque de trato no sentido de relação, de comunicação, de poder versar sobre os temas locais. Agora, se existem alguns companheiros
que possam ainda se sentir um tanto quanto distantes, eu acho que isso é corrigível, Luiz. Se você me disser, Vené, você ouve aqui e acolá ainda algumas dessas queixas, sim, mas isso é diminuto diante de uma responsabilidade tamanha de quem assume e senta numa cadeira, mesmo sendo de um prefeito, mas é de uma prefeitura das suas complexidades, como é Campina Grande, como são as de médio e grande porte. Então, eu aqui faço uma defesa não por outra razão, mas é porque quando eu desejo, sexta-feira, vamos lá, eu saio do Ministério da Saúde, fui despachar com o secretário executivo da Atenção Primária sobre demandas de 10 municípios, Cajazeiras, Guarabira, Sumé, Pitimbu, que mais? Campina Grande. Bem, e quando eu chego no meu apartamento funcional, à noite, por volta das 8 horas, eu fico sempre alegre em poder dividir essas novas conquistas, é o meu trabalho. Eu só voltei no sábado. E eu liguei para o prefeito. Necessariamente, ele não precisa estar com o telefone em mãos para imediatamente atender. Ele não pode atender. E isso me trouxe alguma chateação quando ele, no outro dia, dizia, Vené, desculpa, eu não pude porque eu estava em um evento. Eu vejo dessa forma. Não é a imediatidade que faz a instantaneidade do contato. Sim. Ele não é funcionário de call center para ficar ali no... Não, eu apenas entendo, compreendo e posso falar por mim. Eu não posso falar por outros agentes. A minha relação com o prefeito Bruno Cunha Lima, o seu tratamento, o que ele me distingue... Contemplado do ponto de vista de participação na gestão? Não faço e não meço por aí. Não meço por aí. Porque se fosse medir, daria o quê? Não meço. Minha relação com Campina, minha relação com a administração, seja de Bruno, tenha sido a de Romero, é de ajudar. Evidentemente que a administração atual recebeu muito mais, até porque com o ex-prefeito nós não tínhamos conseguido manter uma relação mais próxima. Com Bruno, muito mais, em face daquilo que se construiu em 2022. Mas eu não meço. Se você disser, Veneziana, na sua participação, o que você continua a conquistar para Campina através da gestão de Bruno, tem relação comparativa com os nomes que o MDB sugeriu, eu não faço política dessa forma, Luiz. Eu deixo que Bruno faça e tenha esse reconhecimento de nomes, porque quadros, nomes que o MDB ostenta, nós possuímos. Agora, vamos lá, vamos falando em vitrine, para falar em vitrine, sobretudo para 2026. É difícil carregar e defender e carregar o modelo da gestão de Bruno Cunha Lima hoje num debate político aqui na Paraíba? Não. Aí eu quero pegar a parte da Secretaria de Saúde, atrás dos servidores de saúde. Há informações, inclusive, que as suas emendas do senador Veneziano têm salvado, ajudado a salvar várias áreas ali em Campina Grande. É difícil pegar esse modelo e levar para um debate político aqui na Paraíba? Não, eu defendo porque sei o que existe. Não me excuso, e nem o próprio Bruno se excusa a dizer que houve dificuldades entre o final do ano e início de ano. Não estou aqui a apontar como justificativa um fato, mas você há de convir verdadeiro fato daquilo que você planeja com base no orçamento que ainda hoje, dia 24, não foi votado. Portanto, transferências extras que não foram efetuadas nem para Bruno, nem para quaisquer outros prefeitos, e com exceção daquelas prefeituras que no nosso estado se resumem a pouquíssimas, que têm essa condição de administrar sem que não dependa, mas que tenham uma participação em transferências por projetos realizados com base nesse comprometimento. Então, são pontos que o próprio Bruno bem o sabe e que até o mês de março, pelo que ele próprio me diz, pelo que a sua própria equipe, tanto da saúde, porque é o ponto, vamos dizer assim, mais nevrálgico, vou citar um caso. Vamos lá. Secretaria de Saúde. Nós tivemos a ampliação de 100% de equipes do Programa de Saúde da Família e 64 novas equipes de saúde bucal. Elas começaram a trabalhar, essas equipes, boa parte começou a trabalhar. Só que os recursos ainda não chegavam porque elas não tinham sido credenciadas. Sexta-feira eu tive o anúncio, e foi isso que eu levei a Bruno e aos demais outros prefeitos e prefeitas, dos credenciamentos. O que significa o credenciamento? É que esses recursos, a partir do momento em que a portaria é publicada, e deve ter sido publicada hoje ou será amanhã, chegarão. E nesse período, quem pagou? Os cofres municipais.
E aí você termina gerando um desequilíbrio entre o que você projetava de transferências federais daquilo que efetivamente transcorreu. Não estou a fazer defesa, senão com base em informações, né? Eu estou quase perguntando, qual é mais fácil de defender, ou mais difícil, o governo Lula ou o governo Bruno? Eu faço com muita tranquilidade, irmão, porque eu não nego os problemas de um nem de outro. Agora, não deixo de realçar e de reconhecer os grandes feitos do presidente Lula e da administração desses 2 anos, principalmente, e fico muito tranquilo, principalmente quando eu tenho como paralelo a administração passada. Aí é que eu fico muito à vontade, como também defendo. Bruno tem grandes projetos, Bruno entregou projetos urbanísticos como o do Parque Evaldo Cruz. Bruno tem aí a entrega nesses próximos dias da Avenida Plínio Lemos, da Avenida Félix Araújo. Nós temos aí o canal de Bodocongó de vento em popa. Nós estamos aí às vésperas do início da Feira Central. Nós temos o VLT, vamos estar assinando, no caso ele, evidentemente, é porque eu participei desse processo para que, quem sabe, no final do ano, tenhamos a entrega do VLT. Muita coisa sendo feita. Então, eu defendo. Você nas ruas de Campina Grande, que você tem visitado e tem vivido Campina, você não é cobrado por uma solidariedade, aí os funcionários estão com salário atrasado, você tem essa cobrança natural de alguém que, olha, reclamando. Como é que você trata isso? Trato com essa franqueza. Eu não simplesmente fujo a quem me questione sobre uma ou outra situação. Eu transmito aquilo que me é transmitido. Evidentemente, eu não estou no dia a dia dentro. Eu tenho que me fiar sobre as informações que me são trazidas, às vezes pelo prefeito, às vezes pelo secretário Dunga, às vezes pelo secretário Gustavo Braga. Eu nunca me furtei a fazer essa defesa, às vezes de pedir desculpas, de dizer ter um pouco de paciência, isso vai ser corrigido, mas jamais desconhecer que muito já foi entregue e esse segundo período de gestão haverá de ser ainda mais profícuo. É a minha crença. Senador, fazer uma analogia aqui, não sei se você vai lembrar um pouco disso, quando adolescente, certamente, ali você entrando na adolescência, fica ali uns amigos ali sempre dizendo assim, olha, fica ali juntando um namoro, né? Fulaninho com fulaninha. Segurando vela também, Não, fica ali assim empurrando, né? Sim. Você é tímido, tá no começo ali, aí fica empurrando, as meninas ficam empurrando a menina e os meninos ficam empurrando o menino para se encontrar no meio da quadra e aquele todo mundo com vergonha. Passei por isso. Passou por isso? Todos passamos por isso, acho que quem está acompanhando também, cada um tem uma história dessa, daí você todo envergonhado, se agarrando na cadeira e o povo empurrando. Eu estou fazendo essa analogia porque eu estou sentindo que tem isso que está acontecendo no caso de Veneziano Vital do Rego e João Azevedo, nessa disputa para 2026, na composição de uma base só para Lula. E nesse caso, as pessoas que estão empurrando são pessoas do governo Lula empurrando vocês dois para estarem juntos no meio, se não de uma quadra do ginásio de esportes, mas no meio de uma chapa na disputa pelo Senado. Você disse que é nome de Lula para o Senado, João Azevedo disse que é o nome de Lula também para o Senado. A gente pode pensar que todo dia 24 de fevereiro, eu posso estar falando isso aqui, lá na frente vocês podem estar juntos. Segura um pouquinho aí, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Quem quiser ouvir essa e outras respostas do senador, segura um pouquinho, um minutinho só, que a gente volta aqui no Frente a Frente.